Olá, turma. Vamos continuar aqui na segunda parte da análise de requisitos. Essa segunda parte é especificamente para falar um pouco sobre processos de negócio e qual é o tipo de análise que a gente faz em cima de processos de negócio. Então, só para falar um pouco aqui sobre o que a gente vai falar, vai falar sobre BPM, com os conceitos principais, de tecnologias de apoio, mostrar um pouco como é que modela os processos e qual é o tipo de análise que a gente faz em cima desses processos modelados. Tá? Então, essa sigla BPM, Business Process Management, gerenciamento de processos de negócio, ela tem a ver com um tipo de metodologia em que a gente foca nos processos que entregam valor para o cliente e orienta todo o desenvolvimento dos sistemas de apoio dentro da empresa para darem suporte a esses processos que levam diretamente valor ao cliente. O que significa levar valor ao cliente? Por exemplo, num processo de comércio eletrônico, você pode ter uma série de requisitos, histórias de usuário, casos de uso. Mas efetivamente, a entrega de valor ao cliente acontece quando esses requisitos são orquestrados. E após o cliente achar um produto que ele tem interesse, efetivar uma compra, esse produto chega ao cliente de forma adequada e o cliente consegue perceber todo esse processo e ter visibilidade de quando é que ele vai receber o produto, etc. Então, isso, entregar o produto ao cliente é a ideia final do processo. Então, o que acontece? É interessante que, ao invés de tratar todos os requisitos do sistema como funções isoladas, a gente trate aquilo ali como um processo que tem como objetivo final entregar valor ao cliente de alguma forma, tá? Então, esse tipo de metodologia, esse tipo de visão, ele ajuda muito a você conseguir fazer uma união entre a gestão do negócio, a gestão de marketing, a gestão do corpo de clientes, né, ou seja, do portfólio de clientes, com a parte de tecnologia da informação, ou seja, dos sistemas de apoio. Os sistemas eles vão existir para dar apoio ao negócio, entregar valor para o cliente, entregar os benefícios que o cliente espera de usar os sistemas. Tá? Então, e esse tipo de abordagem, ele ajuda muito a você melhorar a eficiência das organizações, porque junta num local só, num processo só, todos os elementos humanos, né, as pessoas que vão interagir no processo, assim como uma parte de tecnologia da informação, dados, etc. Então, quando você começa a pensar em processos de negócio, começa a organizar processos de negócio, dentro do sistema que você está desenvolvendo ou da organização que você está tentando fazer uma melhoria, a ideia é buscar eficiência, ou seja, quando a gente pensa nas funções orquestradas em um processo de negócio, a gente tenta buscar eficiência, a gente tenta também responder melhor a mudanças internas ou externas, ou seja, é natural que cheguem mudanças de requisitos ao longo do processo, é natural que parte do processo mude e quando a gente tem essa modelagem feita e organizada, facilita responder mais rápido a essas mudanças, né? E é interessante também perceber o tipo de conhecimento que você tem, né, na organização, porque o processo ele permeia vários departamentos da organização, e no momento em que você tem uma melhor gestão do conhecimento da organização, de como é que a organização trabalha em conjunto para entregar aquele processo, você pode estar fazendo análises para achar oportunidades de melhoria, tá? Existe uma série de formas de melhorar eficiência organizacional. A gestão de processos de negócio é uma delas, né? A gente tem uma série de outras aqui, abordagens que melhoram a organização. A gestão de processos de negócio é uma a mais para complementar outras metodologias. Então, pensar em processos de negócio é um tipo de metodologia que se encaixa na ideia do pensamento sistêmico. Ou seja, eu vou tentar entender toda essa dinâmica de relações entre as diversas partes da organização e como é que essa organização trabalha junto com o ambiente externo e vou tentar ver essa visão ponta a ponta do processo. Veja que a gente, em outro momento da disciplina, conversou sobre pensar no processo ponta a ponta, né? Na hora de fazer uma modelagem de cenários.
A gestão de processo de negócio, ela tem tudo a ver com isso. Ou seja, pensar no todo, ao invés de estar pensando de forma isolada em cenários específicos. Vamos dar um exemplo aqui de processo de negócio, uma modelagem. Não se preocupem aqui muito com a anotação, mas eu vou explicar de forma geral o que é que está modelado aqui, tá certo? Então, aqui é o que? É um cenário de venda de passagens aéreas, e isso aqui é um modelo, usando o BPMN, que é uma notação para modelagem de processo visual, uma notação visual. E isso aqui ele modela um processo de venda de passagens. O processo começa com o cliente. O cliente, ele faz uma ação no sistema que é o pedido de uma passagem. O cliente, esse pedido de passagem do cliente, ele vai entrar aqui dentro da organização da companhia aérea e no primeiro momento vai ser tratado pelo setor comercial. O setor comercial vai receber aquele pedido de passagem e vai encaminhar para o setor financeiro. Esse setor financeiro vai fazer uma checagem de crédito. Se o crédito estiver ok, eu tenho uma decisão para tomar aqui. Se o crédito estiver ok, sim, o processo segue para efetivar o pedido de passagem do cliente. Se o crédito estiver negado, ou seja, não tiver crédito, eu encerro o meu processo aqui e nego o pedido de passagem ao cliente. Né? Nesse outro fluxo aqui, se tudo der certo, ele vai fazer o pedido de passagem, aí vai fazer uma checagem de disponibilidade do voo. O voo está disponível? Se o voo está disponível, sim, eu vou fazer uma emissão da fatura e vou encerrar o meu processo junto ao cliente. Se o voo não está disponível, então não, eu não vou efetivar o pedido. Essa é uma modelagem bem simples, que mostra como você tem, para um simples pedido de passagem dentro de uma companhia aérea, você pode ter uma série de comunicações e interlocução entre diversos setores dentro de uma mesma organização. Aqui é importante entender que o objetivo do cliente é chegar aqui no pedido completo. Tá? Se o pedido fracassar, o cliente não atingiu o objetivo dele. A gente vai voltar depois nesse exemplo aqui para fazer alguns comentários e fazer uma análise, tá? Mas essa é a ideia de um processo de negócio. Veja que pedir passagem, cumprir o pedido de passagem, checar crédito, enviar fatura, poderiam ter sido isoladamente identificados em uma análise de cenários, né? Mas o que a gente coloca aqui no processo de negócio é o processo ponta a ponta, trazendo, a partir de uma interação do cliente, deixando muito claro qual é o objetivo que o cliente espera daquele processo. Tá? Então, quando a gente está fazendo a análise de processo de negócio, a gente está sendo forçado a pensar de forma consciente. O que é o consciente? É você primeiro começar numa visão alto nível e depois chegar nos detalhamentos. Às vezes a gente acaba conversando muito sobre funções, não é? Até porque o cliente, ele às vezes tem algumas soluções candidatas, ele já tem algumas coisas que ele acredita que vai funcionar. Então é super natural que no levantamento de requisitos a gente esbarre aqui com funções. Ah, eu queria que receber uma fatura por e-mail. Ah, eu queria que o cliente pudesse receber uma informação sobre o crédito dele de tal forma. Então é natural que você converse sobre funções, mas do ponto de vista de análise de negócio e pensar no processo ponta a ponta, a gente tem que estar sempre pensando nos objetivos principais, ou seja, o que é que o cliente quer alcançar com aquilo. E uma vez que a gente mapeia esses objetivos, a gente desce isso para processos e para funções. Então, o objetivo de um cliente, quando ele quando ele procura uma companhia aérea, é o quê? Ele quer chegar em outro lugar, ele quer viajar para algum outro lugar, dentro do orçamento, dentro do cronograma que ele precisa viajar. Esse é o objetivo do cliente. E aí tem vários processos que vão dar apoio àquilo ali. Mostrar as opções de passagens, efetivamente vender uma passagem. E dentro desses processos você vai ter funções. Para o cliente, não tem valor uma função específica se ela não está ajudando ele ou ela a atingir um objetivo, a receber um valor pelo aquele serviço que ele está consumindo. Então, para fechar essa parte de motivação aqui, os benefícios da gestão de processo de negócio
é você uniformizar esse entendimento sobre o trabalho que vai ser feito para atender os clientes, padronizar os processos, melhorar a gestão da organização, porque você começa a perceber gargalos na sua organização, ou então áreas que estão ociosas, né? Então você tem uma série de benefícios para estar implantando gestão de processos de negócio. Alguns conceitos básicos, né? Negócio, quando a gente fala no negócio, a gente está falando de uma organização que entrega algum tipo de valor para clientes. Então, por exemplo, quando eu tenho um Nubank, Nubank é um negócio de quê? É um negócio de cartão de crédito no começo, e agora você tem ele tem outro tipo de portfólio que são as contas correntes. Então você tem o cartão de crédito e conta corrente, ou seja, é uma organização que entrega o quê? Que entrega valor para os clientes através de produtos financeiros. Tá? A UFC, já uma universidade, já tem outro tipo de entrega de valor. Qual é a entrega de valor da universidade? A entrega de valor da universidade são as ações de ensino, as ações de extensão e as ações de pesquisa. Então, cada organização vai ter um tipo de entrega de valor para os clientes. Tá? O que é valor? Valor é qualquer percepção de utilidade, qualidade, benefício, qualquer coisa que você perceba quando você usa um produto ou um serviço. Então, se eu faço uma compra e recebo o produto que eu paguei, eu tenho uma utilidade ali eu percebo a utilidade daquele serviço. Se aquele serviço for entregue, por exemplo, foi entregue rápido ou o preço estava barato, eu ainda vou ter também uma percepção de qualidade, percepção de satisfação com aquele serviço que foi entregue para mim. Quando você tem um mercado muito disputado, não basta você apenas entregar um determinado produto ou um serviço, você precisa também agregar qualidades e manter o nível de satisfação dos usuários alto. E o conceito de objetivo são as expectativas e metas que os produtos eles têm associados a elas, né? Esses objetivos aqui são objetivos da organização, ou seja, quanto é que a organização quer lucrar com aquele produto ou com aquele serviço que está sendo ofertado. E aí a gente chega efetivamente no processo. O que é o processo? O processo é um conjunto de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um resultado. Então, um processo ele sempre termina num resultado. Se você tem mais de um resultado que uma pessoa pode atingir dentro da organização, como um cliente, então você tem mais de um processo. Então, os processos eles são muito orientados a resultados. Se você tem mais de um tipo de resultado, você vai ter mais de um tipo de processo. E aí você pode ter pessoas ou máquinas no sentido de sistemas programados de forma automática que vão trabalhar para executar aquele processo. Eu vou passar aqui rapidamente nos tipos de processo, dando alguns exemplos usando a universidade como exemplo para vocês verem aqui. Então, por exemplo, processos primários. Os processos primários, eles são aqueles que agregam valor diretamente ao cliente. Então, por exemplo, vocês que são usuários do serviço da universidade, quando vocês solicitam a colação de grau, vocês estão acessando um serviço da universidade que entrega um valor para vocês. Vocês passaram 4 ou 5 anos na universidade e agora vocês querem colar grau. Então, vocês fazem a solicitação de colar grau. Esse processo aqui é um processo essencial para vocês para finalizar a passagem de vocês na universidade. Né? Por outro lado, eu tenho, por exemplo, oferta e demanda de turmas do semestre. Quem é o interessado nisso aqui? O interessado nisso aqui, na oferta e demanda de turmas, são as unidades acadêmicas, que tem todo um processo de sugerir as turmas que vão ser ofertadas e efetivamente aceitar a oferta. Tem todo um processo aqui das coordenações relacionadas à oferta e demanda das turmas. E, por exemplo, um servidor da universidade ele pode solicitar um afastamento para capacitação. Novamente, é um processo dentro da universidade que traz diretamente um valor para o cliente. E você tem pessoas dentro da organização que também são clientes dela. Processos de suporte, por exemplo, já são aqueles processos que eles dão suporte a outros processos primários de gerenciamento. Por exemplo, você vai fazer a confecção da grade de horários. A confecção da grade de horários ele é um subprocesso dentro daquele processo maior de ofertar as turmas. O principal eu tenho que ofertar as turmas para os alunos se matricularem. O processo de confecção da grade de horário ele é um processo de suporte, que ele também precisa ser bem feito,
mas que ele não é um processo primário que agrega valor diretamente ao usuário, né? O usuário não solicita que os horários sejam feitos, né? Isso já faz parte da oferta das turmas, da demanda, né? E, por exemplo, quando você tem novos discentes, né, que se matriculam todo ano, e você precisa carregar essas novas informações aqui dentro do SIGA, por exemplo, cadastrar todo mundo lá no SIGA, os ingressantes, isso aqui também é um processo de suporte ao processo primário. O processo primário é o processo de matrícula. E quem são os novos ingressantes da universidade precisam estar cadastrados no sistema. Existem alguns processos que são interessantes porque eles servem para monitoramento, né? Ou seja, para gerenciamento. Então, você usa esse processo para mensurar, monitorar ou acompanhar o negócio, né? O foco aqui está em assegurar que a operação do negócio está atingindo os objetivos e metas de desempenho. Para dar um exemplo de processos de gerenciamento que fornecem dados para apoiar a operação, esse site aqui, painéis.ufc.br, são painéis estratégicos que a UFC criou, são abertos, vocês podem acessar se vocês quiserem, e eles permitem uma série de visões sobre diferentes aspectos da universidade, né? Por exemplo, vamos ver aqui os painéis de graduação. Tá? Painéis de indicadores da graduação. Veja que o relatório está atualizado de dia 15/6, 9 horas, ou seja, no dia que eu estou fazendo essa gravação aqui de manhã, ele foi atualizado. E aqui tem uma série de informações que talvez para leigos não sejam informações muito úteis, mas para quem está dentro da universidade, são informações interessantes. Então, por exemplo, aqui você tem, vamos pegar curso de engenharia de software aqui. Se bem que essa disciplina de requisitos. Vamos pegar aqui o curso de engenharia de software. Tá? Aqui, obviamente, esse curso de engenharia de software aqui tem 2 unidades acadêmicas, Quixadá e Russo. Vamos pegar só de Quixadá por enquanto, para a gente ver. Então, o que é Aqui você tem, por exemplo, uma visão. Ó. Quantos somos atualmente? Você tem 236 discentes no curso de engenharia de software. Né? Eram 198 no semestre passado, e aí tem os ingressantes, aumenta esse valor aqui. Tá? E você aqui tem a taxa de evasão, você tem os concluintes, as pessoas que concluíram a cada semestre, quantidade de pessoas que ingressaram a cada semestre. E aqui você consegue visualizar essas informações, por exemplo, sobre ingressos da universidade. E aí você tem uma série de... Você tem uma série de outros... eu acho que eu cliquei aqui em evasão e retenção, né? Deixa eu clicar aqui em avaliação externa, por exemplo. Avaliação externa, eu vou ver as informações sobre... Vou escolher todos os cursos de Quixadá. Sobre os conceitos de curso, por exemplo, ó, todos os nossos cursos são notas 4 ou 5, os cursos de Quixadá, né? São notas 4 ou 5. Tanto no ENAD, como no conceito preliminar de curso, como no conceito de curso. Tá? Então, você tem aqui esses acompanhamentos. Esses acompanhamentos aqui são bem alto níveis, mas é um exemplo de... É um processo de gerenciamento para gerenciar os outros processos que são os processos primários da universidade. Ok? Então, são exemplos de processo de gerenciamento. Ok? Até anotei outros aqui, como, por exemplo, acompanhar tempo médio de solicitações, acompanhar prazo de envio de demandas pelas coordenações. Você tem uma série de processos que podem existir apenas para acompanhar o negócio. Tá? E também o conceito que a gente chama de instância de processo é quando você efetivamente está executando um processo. Às vezes a gente chama muito processo. Eu vou abrir um processo, mas na verdade a gente está abrindo uma instância do processo. Uma instância que vai executar naquele fluxo lá de processo. Tá? Esses são os conceitos básicos da gestão de processos de negócio. Alguns outros conceitos básicos aqui são atividade,
que aí é efetivamente um pequeno trabalho que é executado dentro de um processo. Tarefa, que é a unidade mais básica, ou seja, um conjunto de tarefas pode ser uma atividade, um conjunto de atividades pode ser um processo. E uma coisa muito interessante dos processos é que hoje temos os eventos. Os eventos, eles influenciam no curso do processo. A gente vai ver um exemplo disso. Então, quando a gente está pensando em processos, a gente tem que pensar no trabalho ponto a ponto e na orquestração de atividades. Uma organização, claro, isso aqui também funciona para organizações que são grandes, que tem vários setores, né? Você tem uma série de funções, né? F1, F2, F3. Você tem uma série de funções que vários setores executam. E às vezes um cliente, um processo de um cliente, ele vai permear, vai passar por algum desses setores, mas não todos, né? Se a minha modelagem, se o meu pensamento em relação aos sistemas de apoio dessa organização, eles focam demasiadamente em um setor, em uma função, eu vou estar executando essas atividades aqui que são necessárias, por exemplo, para A1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, pensando que essas atividades aqui são semelhantes e que têm o mesmo retorno para o cliente. Mas, na verdade, o processo P2, que inicia aqui com A1, ele passa pela função 1, ele passa pelo setor 1 da organização, mas o objetivo final dele é chegar aqui no A27, passando por todos esses outros processos. Ou seja, o resultado aqui no final, ele é diferente, é um produto, é um serviço entregue de forma diferente. Já o A3, ele finaliza no mesmo local, mas ele passa por outros locais. Então, ele tem um produto final, um serviço que é entregue, artefatos no final, que são diferentes, né? E você pode eventualmente ter até mesmo uma separação aqui de resultados, né? Ou seja, a parte final aqui, ela é diferente, independente do início. Então, quando a gente está pensando no processo, vou botar aqui, a gente pensa no processo sendo iniciado e atravessando, rasgando a organização até chegar no resultado final que o cliente precisa. A gente não para pensar em cada organização de forma separada e também a gente não para pensar assim, processo do tipo P1, eu preciso criar um departamento para cuidar de P1, um departamento para cuidar de P2. Não. A gente tem que pensar numa matriz aqui em que um processo atravessa uma série de funções da organização. E adivinha só, para a gente investigar processo de negócio, as perguntinhas que a gente faz são as mesmas de requisitos, né? O que, onde, quando, por quê, como, por quê. Então, o processo de levantamento de requisitos relacionado a processo de negócio usa o mesmo ferramental para qualquer outro sistema, com algumas pequenas diferenças. A gente vai, obviamente, focar na modelagem, né? Então, a modelagem visual, ela ajuda bastante você organizar a informação que você está coletando, tá? E quando você está fazendo a modelagem de processo de negócio, um primeiro passo é descobrir como as coisas estão atualmente, que é o que a gente chama de as is, né? Que é o assim é. A gente modela como está a situação atual e depois a gente tenta planejar e elaborar sugestões do to be, ou seja, o processo assim será, ou seja, onde eu quero chegar com o meu processo. Tá? Existem dois tipos de modelagem que são interessantes de serem feitas, que é a CPN, a matriz CPN e a matriz CIPOC. O cliente, produto, necessidade e a matriz CIPOC. A matriz CPN, cliente, produto, necessidade, é o quê? É a gente identificar os produtos que são gerados pelas unidades. Tá? Ou seja, naquela visão bem abstrata, é pensar o seguinte, ok, o que é que cada função dessa aqui me entrega? Eu quero mapear isso, eu não estou pensando ainda como é que o processo ideal vai ficar, mas eu já estou querendo mapear tudo que a minha organização entrega. Então eu vou pensar nesse tipo de levantamento aqui. Eu tenho meus produtos, né? Ou seja, o que é que o meu cliente espera receber, e eu tenho as necessidades que são atendidas, e eu tenho a unidade que aquilo ali está sendo executado. A matriz CIPOC é uma matriz semelhante. O CIPOC é sigla de Supplier, Input, Process, Output e Customer.
né, que é fornecedor, entrada, processo, saída, cliente. Então, ele é uma organização de processo, é praticamente um mapeamento de processo, mas que você faz em forma de tabela, de planilha. E ele é muito interessante também para você já coletar toda a informação do processo que está sendo feito, né? Onde inicia, onde termina os processos, quais são os dados que são manipulados ao longo do processo. Tá? Então, a cara de uma matriz POC é essa, ou seja, você tem o supply, ou seja, a pessoa que inicia, que fornece aquele processo, você tem os inputs iniciais, você tem efetivamente as atividades que são executadas, você tem as saídas, e você tem um cliente, a pessoa que vai se beneficiar do resultado daquele processo. Né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um processo de tratamento de chamadas de um call center. Né? Então, você tem o call center, o cliente final injetando informações no processo e o cliente final sendo o principal beneficiado do resultado desse tratamento, assim, do tratamento dessa chamada aqui do call center. Tá? Então, a matriz POC também é uma forma de você organizar esse levantamento de necessidade, de como a situação está atualmente. Uma vez que você mapeou uma série de informações, você precisa efetivamente modelar o processo para você ver a cara daquele processo modelado, né? E aí, o que acontece? Você tem uma série de notações para modelar processos. Você pode usar, por exemplo, diagrama de atividades da UML. Você pode usar alguns tipos de grafos. E você tem a BPMN, que é a notação de gerenciamento de processos de negócio, que é a mais utilizada hoje, né? Ela é uma notação que ela pode ser usada de forma simples ou então pode ser usada de forma bem sofisticada. Ela basicamente tem atividades e subatividades, ou seja, quando você tem como se fosse tipo um pequeno processo dentro de outro. Você tem eventos principais de início e fim e eventos intermediários, que podem ser de diversos tipos. Você tem os gateways, que são os desvios, tanto para abrir o processo para construir coisas paralelas, ou para construir, ou para modelar caminhos alternativos, né? Então, a gente pode modelar, por exemplo, que o processo ele vai por A ou por B, ou então a gente pode modelar que o processo em determinado momento ele bifurca em A e B e depois ele converge novamente ao final do processo. E você pode estar anexando informações sobre dados, sobre objetos, artefatos que são criados ao longo dessas atividades e você tem as conexões aqui entre todos esses elementos. Aqui é só uma visão geral do que é cada um daqueles itens lá que eu falei. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem a modelagem. Você tem, por exemplo, uma tarefa. Imagina que você tem uma tarefa e aquela tarefa você precisa fazer outras duas tarefas. Se essas duas tarefas elas precisam ser feitas em sequência, então você teria a tarefa 1, depois a tarefa 2, depois a tarefa 3. Se a tarefa 2 e a 3 elas não necessariamente têm uma ordem entre elas de sequência, elas só precisam ser feitas depois da tarefa 1, você pode usar essa modelagem direta aqui. Da tarefa 1 eu disparo a tarefa 2 e a 3 e sigo o meu fluxo. Né? Existe uma forma de você deixar mais explícito se, por exemplo, você vai aplicar alguma regra aqui para executar apenas uma das tarefas ou se sempre vai executar as duas. E aí você usa os gateways, que são os desvios, né? Que aí você tem uma tarefa, essa tarefa vai para um gateway, ou seja, vai para alguma parte do sistema que vai tomar uma decisão. Essa decisão pode ser ir para a tarefa 2 ou ir para a tarefa 3 ou de repente até ir para as duas tarefas ao mesmo tempo, né? E depois você tem o fluxo de sincronização, ou seja, uma vez que você termina aqui as atividades em paralelo, você sincroniza e retorna ao fluxo normal, o fluxo único do processo. A BPMN ela é uma notação bem rica, tá? Existem diversas nuances aqui, tipos de atividades, tipos de eventos. Os tipos de eventos são bem ricos, então você pode fazer uma anotação, você pode construir um processo, um diagrama de processo bem rico. Qual o nível de detalhe que você precisa colocar num processo? Vai depender do nível de gerenciamento e de análise que você está fazendo. Se você está fazendo uma análise que você quer que seja uma análise profunda, detalhada, que você quer discutir a priori com o cliente
do projeto detalhes do processo, então você vai colocar mais informação e vai se usar dessa notação BPMN com mais detalhes. Se você está apenas querendo criar um rascunho para discutir o processo de forma geral e já começar o desenvolvimento, então você pode usar menos detalhamento e focar mais nesses elementos básicos. Aqui vamos dar um outro exemplo de um processo de negócio, né? Esse processo de negócio é um processo interno aqui da universidade, que é formalizar projeto de pesquisa. Então, eu tenho um servidor, esse servidor quer formalizar um projeto de pesquisa. Quem são as pessoas que participam aqui? O servidor, a direção do campus e o parecerista do projeto, que é a pessoa que vai dar um feedback em relação ao projeto. Qual o objetivo principal? O objetivo principal aqui é terminar o processo e dar um retorno se o projeto foi aprovado ou se ele foi reprovado. Tá? Então, o objetivo é esse. E aí você tem uma série de funções aqui. Cada função dessa aqui é uma telinha num sistema, ou imagem de um sistema distinto. Cada objeto desse aqui é um tipo de informação que vai ter que ir para a persistência de dados, para o banco de dados. E, ao modelar o processo de negócio, você dá uma visão geral de todo o processo. Né? Você, por exemplo, pode ter coisas aqui que são assíncronas, por exemplo, aqui essa anotação atribuir parecerista. Atribuir parecerista gera um evento de notificação parecerista. Com essa cartinha quer dizer que é uma notificação por mensagem, pode ser um e-mail, pode ser um zap. E o parecerista, no momento que ele recebe esse evento, ele está instado a executar essa atividade, que é emitir um parecer. Vai entrar no sistema, vai ter essa opção para essa função vai aparecer lá disponível para ele, para naquele projeto que foi submetido pelo servidor, ele ou ela emitir um parecer. No momento em que aquilo que é emitido o parecer, gera um evento de retorno aqui para a direção do campus, que a direção do campus entende que, opa, recebi o parecer que eu estava esperando. Então, veja, no fluxo de processo aqui, eu não necessariamente tenho que mapear um processo que ele é todo executado de uma vez, né? É uma tela depois a outra, e quando todas as telas encerram, eu mando lá concluir e o processo está finalizado. Não é isso. Aqui eu posso ter o meu sistema, essa linha do tempo aqui, ela pode demorar dias, horas, semanas, porque o fluxo do processo está quebrado em eventos, e esses eventos aqui, eles modelam a questão assíncrona dessas atividades. Essas atividades não são executadas em tempo real de forma conjunta. Né? Então, a formalização do projeto de pesquisa começa com um cadastro, submeter o projeto, a direção faz uma verificação inicial da submissão, escolhe uma pessoa para dar o parecer, aquela pessoa vai entrar no sistema e emitir o parecer, depois que o parecer voltar, a direção vai avaliar o projeto, em cima do parecer e decidir se vai aprovar com restrição, se vai aprovar direto, se vai reprovar. Né? Se for aprovado com restrição, o servidor tem que fazer uma submissão do projeto corrigido. Se for aprovado direto sem restrição, registra-se a aprovação e encerra-se o processo. E se foi reprovado, encerra-se o processo diretamente sem registrar a aprovação. Tá? Então, esse é um exemplo de projeto de pesquisa que, quando você modela o processo, você consegue ver o quê? Os vários cenários que você vai precisar implementar no sistema. Então, essa modelagem aqui, ela também atua muito parecida com aquela análise de cenários, análise de narrativas que a gente já discutiu. O que é que a gente analisa em cima de um processo desse? A gente analisa pontos do sequenciamento que tem algum tipo de problema, algum tipo de entrave. A gente tenta melhorar alguma coisa no processo, para o processo ser mais rápido. Né? Ou seja, a gente sempre se faz a pergunta, existe um jeito melhor de executar isso? Né? As melhores pessoas para dar, às vezes, feedback são os executores de cada atividade, ou seja, cada atividade está sendo executada, ela tem equipes que trabalham naquela atividade e a equipe pode dar um feedback interessante sobre como melhorar aquele passo do processo. Vamos analisar agora, por exemplo, uma melhoria de processo. Aquele exemplo que eu dei para vocês no início da aula, da venda de passagens aéreas,
Na verdade, é uma questão aqui, é uma questão do ENAD, acho que de 2014. E a questão do ENAD, ela mostra esse processo e faz uma provocação, né? A provocação é: a companhia aérea tem como obter mais retorno mudando alguma coisa no processo? Ou seja, mais retorno aqui no sentido de que aumentar o faturamento, aumentar vendas, né? Tentar fechar mais passagens com os clientes. E aí dá uma série, dá 5 sugestões aqui, e aí a gente tem que analisar se aquela sugestão vai dar um retorno melhor em cima desse processo. Então, vamos lá. A primeira sugestão, A, é retirar o evento intermediário de tempo, que é isso aqui, colocado após a tarefa pedido de passagem. Então, eles estão sugerindo que eu não tenha esse evento intermediário de tempo. E se eu remover isso aqui, o processo vai ficar mais eficiente. Bom, isso aqui não torna o processo mais eficiente. Na verdade, esse evento de tempo, ele é só para denotar que existe uma questão assíncrona aqui entre o cliente fazer um pedido e efetivamente o setor comercial começar a tratar esse pedido, né? O fato de você, se você tirasse, se você colocasse essa setinha direta aqui para checar crédito, você não ia melhorar o processo, você não ia obter mais retorno, porque o processo ia estar, do ponto de vista do cliente, igual, né? Então, no item 2, a sugestão é adicionar uma tarefa para oferecimento de outro voo na raia comercial. Onde seria essa tarefa de oferecimento de novo voo? Quando você tem um voo não disponível, né? Então, veja que o processo aqui está, quando o voo não está disponível, o voo que o cliente pediu, ele já encerra o processo. Então, a sugestão aqui é adicionar uma tarefa para que o comercial faça uma sugestão de um voo para o cliente e o cliente opte ou não pelo aquele voo modificado. Pode ser interessante essa opção, por quê? Porque o cliente já tem crédito, né? Se eu cheguei nesse ponto aqui, significa que o cliente tem crédito, ou seja, é um cliente em potencial que tem crédito, quer viajar. Realmente isso aqui pode alavancar a venda de passagens, porque se eu não tiver um voo disponível para aquele cliente, o que ele pediu exatamente, eu ofereço outro. A terceira opção, a B a gente fica aí, pode ser que seja B, né? Vamos ver se tem alguma melhor. Opção C, modelar a tarefa enviar fatura como tarefa de serviço, Service Task. Aqui, essa notação do BPM, com essa pessoazinha aqui no canto, ela quer dizer que essa tarefa é uma tarefa executada de forma manual, no sentido de que uma pessoa executa essa tarefa. A sugestão C é que essa tarefa seja uma tarefa automatizada, tarefa de serviço. Realmente, isso aqui pode fazer o quê? Diminuir os custos desse processo, né? Porque eu automatizo essa tarefa e uma vez que o pedido foi fechado, ou seja, a venda da passagem foi concretizada, a expedição da fatura ela é mais rápida. Agora, será que isso vai gerar um maior retorno para a companhia aérea? Claro que quando a gente diminui custos, a gente aumenta a nossa margem de lucro. Mas a opção B, ela tem um potencial de aumentar as vendas, né? Então, de repente, eu posso ter um ganho maior aumentando as minhas vendas do que diminuindo o custo de uma venda que já foi efetivada, tá? Mas a opção C também traz um retorno. A pergunta é, qual é o maior retorno, né? Tanto a opção B como a C trazem um retorno. Vamos continuar analisando. Opção 4, D, transformar o gateway crédito OK, esse gateway aqui, esse desvio, em um gateway inclusivo. Aqui não tem nada a ver, né? Aqui esse gateway aqui ele já está da forma correta. Eu tenho uma decisão para ser feita, sim ou não. Ou seja, se não tiver crédito, não adianta tentar vender uma coisa para uma pessoa que não tem crédito, né? Então, essa opção D aqui não vale. E por fim, a opção 5 é transformar a tarefa checar crédito em um subprocesso. Veja que a tarefa checar crédito ela já está com a tagzinha de serviço, né? Que é essas engrenagenzinhas, para dizer que essa checagem de crédito
ela é automatizada. E a sugestão é transformar isso aqui em um subprocesso. Veja, pegar uma atividade como essa e simplesmente colocar uma anotação de subprocesso não vai trazer nenhum ganho para a organização, né? Então, essa opção aqui também não está válida. As duas opções que realmente trazem algum tipo de retorno é B e C. A opção B parece ser a melhor opção. Por quê? Porque ao adicionar um oferecimento de um novo voo aqui, eu não perco a minha venda, eu já executei o processo, já executei várias fases do processo, já chequei o crédito, inclusive, e eu preciso apenas encaixar o cliente num voo disponível. No momento em que eu encerro o processo aqui, sem ter um voo disponível para o cliente, eu tenho que fazer com que o cliente entre de novo com mais um pedido de passagem para checar o crédito. Então, eu realmente tenho um melhor retorno, até em termos de custo do processo, quando, uma vez que o cliente já está com o crédito dele checado, eu vou apenas encaixar o voo para aquela pessoa, né? Então, a melhor resposta aqui seria a resposta B. É a resposta que traz o maior retorno. Veja que interessante. Uma vez que eu tenho o sistema modelado, fica mais fácil eu fazer essas análises, né? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Essas análises de alternativas, elas são mais fáceis de fazer quando você está com a modelagem feita. Então, para fechar aqui o assunto, as ferramentas de BPMN, né, as ferramentas, elas têm diversas, como é que eu posso dizer, funções de apoio. Uma delas, por exemplo, é simulação. Então, você pode modelar um processo e o processo você roda uma simulação para ver se aquele processo tem algum gargalo, etc. E aí você consegue ver melhorias de custo ou melhorias de alocação de pessoas dentro de um mesmo processo. Você tem as suítes BPM, né, que são os BPMS, que são um conjunto de aplicações bem grande, onde você pode fazer a modelagem, e da modelagem você já criar uma automação do processo em cima daquela modelagem, e executar essa automação, e ficar fazendo o monitoramento do processo. Então são tecnologias bem sofisticadas, que você pode fazer quase tudo dentro de uma ferramenta só. E você tem os frameworks e motores BPM, ou seja, em vez de você ter todo um arcabouço que faz tudo, você tem só aquele motorzinho que você vai encaixar na sua programação do seu sistema, e você vai ter o seu sistema modelado na retaguarda, e as funções do sistema elas vão interagindo com esse motor, porque esse motor aqui ele fica fazendo as checagens de regras do processo, de passos, qual é o próximo passo do processo, quais são as informações que têm que ser guardadas, enfim. Então, os frameworks e os engines de BPM também são bem úteis. E o primeiro passo para entrar nessa área, para quem for trabalhar, é conhecer a principal linguagem de modelagem de processo, que é a BPMN, né? Ela é um padrão adotado, inclusive, pela ISO, né? Então, é o ponto de partida para você começar a interagir e a conhecer sobre o potencial desse tipo de modelagem. Ok? A parte de análise de requisitos está finalizada, a gente vai trabalhar nas próximas aulas a especificação.